Olá, sou Joana Teixeira e sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Slate Podcast. Hoje estamos novamente a doutora Filipa Mendes e vamos continuar com algumas perguntinhas. É normal sentir vergonha de pedir ajuda e como posso mudar esse pensamento? Ora, antes de mais, olá outra vez. Sim, é normal todos nós termos aqui alguma vergonha, algum medo, quando estamos a passar algum momento mais frágil na nossa vida, em pedir ajuda. Eu aqui volto a dizer aquilo que eu já tinha dito anteriormente numa das questões, que é, nós temos que perceber também quando é que está na altura de pedir ajuda. Portanto, quando um problema que nos acontece começa a ser muito constante, permanente, não paramos de pensar sobre isso, começa a afetar a nossa rotina, começa a afetar os contextos todos onde estamos inseridos, está na altura sim de procurar alguém. E o que eu aconselho fazer sempre é, ok, às vezes temos aquele medo, aquela vergonha de dar o passo e de ir ter com alguém para pedir ajuda. No entanto, temos sempre duas decisões, não é? Que é ou ficamos realmente parados e isso não vai ajudar em nada, ou realmente procuramos ajuda. Podemos sempre fazê-lo, por exemplo, na escola, podemos ir à psicóloga da escola, podemos falar com o nosso diretor de turma, ou com outro adulto que trabalha na escola, que tenhamos aqui alguma segurança, alguma confiança, mas antes disto tudo, podemos sempre pedir ajuda aos nossos pais, ok? Ou a algum familiar mais próximo. Eu acho que pedir ajuda, uma frase que eu ouvi e que eu acho que é muito aplicável na saúde mental, pedir ajuda é um ato de coragem. Se nós não pedimos ajuda, como é que eu posso explicar? Podemos sofrer ainda mais e os pensamentos de morte ou assim serem maiores. E dar aqui o efeito bola de neve, não é? Sim. Ou seja, nós realmente, que era aquilo que eu estava a dizer, nós não procurando realmente ajuda, nós podemos estar a aumentar ainda mais o problema, ok? E sim, é um ato de coragem porque muitas vezes as pessoas têm realmente o medo, a vergonha, e quando eu digo medo é o medo do julgamento, por exemplo, ainda estamos muito aqui muito atrasados na psicologia, ou melhor, não é na psicologia, estamos muito atrasados na forma como as pessoas veem a psicologia, ok? Portanto, sim, acaba por ser realmente um ato de coragem porque temos imensas pessoas que têm medo de dar esse passo, ok? Então a próxima pergunta é como evitar um burnout? Ok, então, há muito trabalho de prevenção, não é? De promoção sobre o burnout. Para quem não sabe ou tem alguma dificuldade em perceber aqui, o burnout está mais ligado a questões, por exemplo, de esgotamento, mais ligadas aqui à parte mais laboral, ok? Trabalho, e o burnout, no fundo, ele pode sim ser evitado, ou seja, nós podemos adquirir estratégias ao longo da nossa vida, digamos assim, para evitarmos aqui sofrermos deste esgotamento, deste burnout. Portanto, isto o que é? Nós começamos a encher demasiadamente o nosso interior, a nossa mente de tantos problemas e começam-se a acumular, começamos depois a ficar muito desorganizados, não conseguimos dar resposta, tudo parece realmente assim uma catástrofe e entramos nesse esgotamento, nesse burnout. A forma de prevenir é aquela que nós já vimos a falar, não é? Portanto, tentar ter um bom diálogo no trabalho, por exemplo, tentar pedir realmente ajuda quando não sabemos ou quando estamos a passar alguma dificuldade, devemos expor, devemos também praticar regularmente alguma atividade que nos faça bem, que nos faça feliz, mas acima de tudo uma boa comunicação sobre o que está a acontecer, sobre o que está a nos magoar e que nos pode levar realmente ao burnout, deve ser tido em conta. Devemos ter essa capacidade e não procurar o isolamento.
Não há melhor, e mais uma vez eu volto aqui a dizer, temos sempre aquelas duas decisões a tomar perante os nossos problemas, ou realmente fugimos, portanto, evitamos, fugimos, ou então enfrentamos, ok? E quando enfrentamos, convém irmos para a frente e procurar realmente ajuda. A próxima pergunta é: o que acontece quando ignoramos as nossas emoções durante muito tempo? Ok, muito bem. Tiveste aí uma boa pergunta. Eu não sei se tu já o ouviste ou em casa também se já ouviram falar da inteligência emocional. Ok? A inteligência emocional é muito aqui a capacidade de nós reconhecermos as nossas emoções, aquilo que nós sentimos e a forma como depois nos comportamos, mas também reconhecer isto no outro. Ok? Portanto, quando nós não temos essa capacidade, vamos realmente ficar muito baralhados, muito confusos e provavelmente iremos adoecer mentalmente. Portanto, convém aqui também pedirmos ajuda para entender um bocadinho aquilo que estamos a sentir, o que é que são as emoções, dar nome às emoções. Portanto, é importante saber identificar e reconhecer as emoções, ok? Como é que as nossas relações sociais interferem com a nossa saúde mental? Ok, então, as nossas relações sociais, não é? Que estavas a dizer, portanto, acabam por interferir, sim, de forma positiva, quando temos boas relações, não é? Quando nos damos com os nossos amigos, família, colegas, e temos um contexto social saudável, positivo, é óbvio que isso vai contribuir e muito para a nossa saúde mental, ok? Quando existe o outro lado da moeda, quando falha, aí sim, acabamos também por adoecer mentalmente e mais uma vez, Joana, aqui foco realmente a importância de procurarmos ajuda, porque tem sido cada vez mais os casos que nos deparamos em consulta, em que as relações interpessoais estão realmente destruídas, ok? Portanto, existem muitos conflitos e isto mexe muito com cada um de nós, porque nós somos seres sociais, ok? E é muito importante nós termos o nosso contexto social, o nosso contexto de relação interpessoal presente na nossa vida, que seja realmente de uma forma também saudável, não é? Porque temos que estar com aqueles que nos fazem bem e nós fazemos bem a eles. Mas de uma forma ou outra, quer negativa ou positiva, interferem sim na saúde mental. Como aprender a descansar sem culpa? Ok. Se calhar aqui vou pedir para desenvolveres à tua maneira, porque eu sei que foste tu que fizeste estas perguntas. O que é que querias dizer com o descansar sem culpa? Muitas vezes nós temos, por exemplo, eu muitas vezes sinto a pressão de estar sempre a ser produtiva, a produzir coisas, sempre atarefada, sempre com as tarefas. E como é que podemos descansar sem nos sentirmos culpados de, por exemplo, não estarmos a fazer nada produtivo? Ok. Então, ainda bem que explicaste que eu ia levar essa questão até para outro tema. Se bem entendi, tu me estás a dizer é, ok, quando nos propomos a objetivos e não os conseguimos cumprir na hora que nos foi proposta cumprir ou que nós próprios propusemos, se conseguimos deitar bem a nossa cabeça no travesseiro, é mais ou menos isto, sim, não é? Portanto, nós temos que primeiro definir muito bem aquilo que nós queremos fazer, aquilo que são as nossas metas, os nossos objetivos. E não podemos, perante um objetivo que sabemos que vai, imagina, demorar 1 mês ou 2 a se concretizar, não podemos nos propor a concretizá-lo numa semana. É óbvio que depois vamos nos deitar no travesseiro e não vamos conseguir descansar com isto, não é? Portanto, nós temos que ser um bocadinho aqui realistas, racionais, em definir aquilo que queremos fazer, seja o que for, não é? Porque estamos a falar aqui de uma forma muito generalizada, mas temos que propor timing, não é? Propor tempo para essas coisas, porque só assim é que vamos ir conseguindo lidar, não é? Todos os dias sabemos que o descansar é muito importante, ok? Nunca esquecer isto. O sono é muito reparador, ter uma boa higiene do sono é realmente importante na nossa saúde, quer física, quer mental.
E sim, é sempre difícil quando deitamos realmente a nossa cabecinha no travesseiro, queremos dormir e somos invadidos por imensos pensamentos, somos invadidos por ai, mas eu não fiz isto, eu devia ter feito. Portanto, convém nós criarmos sempre e definirmos muito bem o nosso tempo para concretizar as nossas atividades, aquilo que nos propomos ou que nos propõem, ok? Bom, foi isso por este episódio. Espero muito que tenham gostado. Quero agradecer mais uma vez também à doutora Filipa por nos dar esta oportunidade. E é isso, espero muito que tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí o que acharam e deixar o vosso like. E é isso, beijinhos!